Está começando o programa Lendas Urbanas em Belém, comigo, o Wellington Matheus e Augusto Gomes. A Amazônia possui uma riqueza cultural única, que valoriza a fauna, flora, culinária e as várias manifestações artísticas dos povos que nela habitam. Uma parte dessa cultura está nas histórias que são eternizadas pelas pessoas. E neste programa nós vamos falar sobre as lendas urbanas da Amazônia, mais especificamente da capital do estado do Pará, Belém. São muitas as histórias que rondam o imaginário da cidade. Entrevistamos o historiador Elton Lima, que nos conta um pouco sobre uma das lendas mais conhecidas de Belém, a história de Josefina Conte, a famosa moça do táxi. A história é a seguinte: numa noite, passava um táxi ao lado do cemitério Santa Isabel. Uma mulher fez sinal, e aí quando ela entrou, ela disse que queria ir para sua casa. Ao chegar ao destino, ela pediu que o motorista viesse pegar o dinheiro no outro dia. Inventou uma história mirabolante, fazendo que o taxista acreditasse. No outro dia, o taxista ele apareceu. Como ela demorou muito a sair da casa, ele resolveu tocar a campainha. Uma senhora veio e atendeu. Quando ele entrou na casa, ele viu vários retratos na parede. Um deles era da moça. A simpática senhora perguntou a ele se a moça que havia feito a corrida estava em uma das fotos da sala. Ele apontou a ela e disse: é ela. A senhora revelou para o taxista, que ela já tinha falecido há 10 anos atrás. E que, inclusive, nesse mesmo dia era aniversário da moça do táxi. O motorista, assustado com essa história, só teve uma ideia de desculpar e sair rapidamente daquela casa. Inclusive, a casa ela existe ali perto da Presidente Vargas. A gente fica até sem fontes para dizer se é verídico ou se é simplesmente uma lenda urbana. O historiador nos conta como acontece a relação das lendas com a história da região amazônica. A região amazônica, eles são riquíssimos em lendas urbanas, principalmente relacionado à questão amazônica, que tem essa influência de floresta, de seres. Então acaba que a gente sofre uma influência forte dos indígenas que cultuavam o sol, a natureza. Então isso misturado com a questão da religião cristã, junto com os portugueses, se tornou um novo tipo de história. As histórias amazônicas a gente tem o Saci, a gente tem a Matinta Pereira, Curupira. Então esses daí são tudo lendas amazônicas, E isso servia para proteger a invasão dos portugueses. E o que acontece? Com o passar dos anos, outras histórias vieram surgindo, como as histórias urbanas. O jornalista e escritor paraense Valcir Monteiro é reconhecido pela sua obra que reúne as principais lendas da capital do Pará. O livro chamado Visagens e Assombrações em Belém é considerado uma obra-prima da cultura paraense. O livro é resultado de um trabalho cuidadoso do pesquisador, que apresenta com detalhes as histórias que ficam eternizadas no imaginário dos paraenses. E aqui fica a nossa homenagem para o escritor Valcir Monteiro, que faleceu no último dia 29 de maio, deixando um importantíssimo trabalho sobre a cultura paraense através dos seus estudos sobre mitos, lendas e as nossas narrativas. Outra peça de grande valor cultural na temática das lendas é o programa Catalendas, produzido pela TV Cultura em parceria com a Embuste, Companhia de Teatro com Bonecos. O Catalendas é um programa infantil que utiliza criativamente o teatro com bonecos para retratar as narrativas populares brasileiras. Socorro, dona Preguiça! Preguinho, aqui essa hora não pode ser. Preguinho, é tarde. O que tá fazendo na floresta? Ai, dona Preguiça, deixa eu entrar que eu conto. Entra logo. A apresentação das histórias fica com Dona Preguiça e Preguinho. Desde 1999, os personagens nos ajudam a entender melhor as lendas brasileiras, que são parte importante da nossa cultura. De forma educativa e divertida, o Catalendas reforça que as nossas narrativas são repletas de aventuras e personagens que fascinam crianças e adultos. E agora vamos para o break comercial. Barbearia chamou, cortou.
Chamou, cortou? É isso mesmo, chamou, cortou. Olha aqui meu corte. Égua do corte! Agora ficou mais prático cortar o cabelo e fazer a barba. Baixe nosso aplicativo e o barbeiro vem até você fazer seu corte. Firme, vou já instalar e fazer meu corte. Tu não vai se arrepender. Barbearia Chamou, cortou. Égua do corte! Estamos de volta falando sobre as lendas urbanas em Belém. E agora vamos conhecer a Nésia Chaves, que vai relatar uma experiência pessoal com aparições sobrenaturais. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que aconteceu comigo mais ou menos há 1 ano e meio, quando eu morava numa casinha que só eram 2 compartimentos e o banheiro ficava do lado de fora. Uma certa noite me deu vontade de ir ao banheiro. Fui ao banheiro. O quintal era tudo escuro e quando eu estava voltando, que eu olho para a porta da minha casa, eu vejo um ser todo de branco, com a roupa toda esfarelada. A roupa era clara, mas estava toda rasgada. Notei que era uma mulher, se tratava de uma mulher pelos cabelos longos, todo jogado no rosto. Na medida que eu fui me aproximando, aquela mulher sumiu. E eu entrei em casa, confesso que com um pouco de medo. No outro dia eu chamei um pastor e relatei a ele o que tinha acontecido quando ele me disse que se tratava de um espírito maligno. Depois disso, as janelas da minha casa eram todas de vidro. Eu olhava, eu conseguia enxergar aqueles vultos do lado de fora e muitas das vezes eu acordava ouvindo pessoas chamarem pelo meu nome, como se fossem muitas pessoas conversando. E eu acordava e abria a janela, abria as portas, eu continuava escutando aquelas pessoas conversando, mas eu não via nada, não tinha ninguém. E as mesmas coisas se repetiram quando eu mudei para uma outra casa, que agora é onde eu moro. Eu escutava aquelas mesmas vozes chamando meu nome e conversando entre si. E eu olhava na janela, não conseguia enxergar ninguém. E agora vamos entrevistar Felipe Ilan Guimarães Santos. Ele é professor e licenciado em Letras Língua Portuguesa pela UFPA. Felipe, você disse que está concluindo o curso de mestrado e a temática é a leitura e fantasia. O teu TCC foi sobre a relação na mudança significativa a partir da leitura de textos fantásticos. Conta pra gente como surgiu esse interesse em estudos de narrativas. Eu tive uma experiência muito marcante na graduação. Eu pude ser bolsista de pesquisa durante 3 anos em um projeto de pesquisa de extensão que era realizado numa escola de Belém, uma escola pública. A tríade que nós trabalhávamos se embasava em oralidade, escrita e leitura. Eu especificamente pude trabalhar com o tema da leitura. Então eu pude ali organizar e elaborar propostas de leitura para crianças que, em sua maioria, não gostavam de ler. Um grande recurso para atrair e motivar as crianças a ler foi o texto narrativo. Então nós podemos trabalhar com lendas, mitos, contos de fadas, cantigas de rodas, dentre outros tipos de narrativas. Coisa que foi muito marcante para a mudança com relação ao texto em muitos alunos. Isso me influenciou na formação que me embasa hoje como um professor formado. E falando mais especificamente sobre as narrativas, quando é que você acha que elas surgiram? A gente pode até tentar definir o momento exato para saber quando se deu a produção de narrativas. Só que não tem como saber um momento definido da origem dessas histórias no mundo. Mas nós podemos aqui falar que essas histórias elas fazem parte desde o início dos tempos. Por isso que nós temos mitos muito conhecidos hoje que remetem a passado muito distante. Então nós podemos aqui considerar alguns pontos para pensar sobre a origem de narrativas no mundo. Tem memória, os povos passavam de geração a geração as suas memórias, e nas memórias eram levadas questões de sabedoria, de conselhos, de perigos, de aventuras, e aí a narrativa entra. Nós também temos um ponto de oralidade, as narrativas eram puramente orais no começo dos tempos, a escrita não havia, então oralidade e memória são muito importantes nesse início. Por que você acha que as narrativas se perpetuam? As narrativas elas fazem parte da formação da sociedade, e se elas perpetuam até hoje em forma de lendas, em forma de mito ou em forma de outros tipos de textos, é porque elas têm a ver com a própria constituição do homem. A essência do homem está em contar e se ver envolvido em uma história contada pelo outro. A história nos atrai, a história nos motiva a aprender sobre nós mesmos. Não tem como o homem não ser narrador. Ele é narrador por essência. Isso tem tudo a ver com que aquilo que faz parte da construção do que o mundo ainda é hoje. Um mundo que conta e compartilha histórias.
E esse foi o nosso programa sobre lendas urbanas. Esperamos ter explicado um pouco sobre essa parte importante da nossa cultura. Aqui é Augusto Gomes, um forte abraço. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho da sua audiência. Estamos ficando por aqui, hein? Até a próxima. Eu sou o Wellington Matheus, diretamente da Escola de Comunicação Papa Francisco. Ficha técnica, roteiro, produção e apresentação, Augusto Gomes e Wellington Matheus. Participação especial de Nésia Chaves, com relato de experiência. E nas entrevistas, o professor Felipe Ilan Guimarães e o historiador Elton Lima. Realização, Escola de Comunicação Papa Francisco.